Estamos de volta com a Semana do Pequeno Empreendedor. Não acabou ainda, galera. Ainda tem muita coisa legal aqui. Espero que vocês estejam gostando, né? Vai ter muitas dicas ainda para vocês serem bem-sucedidos nas suas vendas e nos seus negócios no ano que vem. Agora, a gente vai falar sobre como montar um processo de vendas eficiente, que é super importante para empresas de qualquer tamanho. E quem vai ajudar a gente nesse tema é o Gustavo Gomes. Ele é especialista de vendas e responsável pela área comercial do Agendor. Gustavo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Emerson, eu que agradeço o convite de vocês para estar participando dessa semana incrível aí, para ajudar a galera a falar um pouco sobre processo comercial e tudo mais. Quero agradecer a todos também que estão presentes aí nessa live, até porque são 8 horas, então se a pessoa que está aqui, esse horário é uma pessoa que realmente quer aprender, quer conteúdo bom, e eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Maravilha, vamos nessa então, cara, o show é seu. Perfeito, eu vou compartilhar aqui minha tela. Confirma aí, já está aparecendo minha tela para vocês? Tá aparecendo. Legal. Bom, então vamos lá. Como montar um processo de vendas eficiente? Quando a gente fala sobre processo de vendas, a primeira coisa é a gente saber a definição do processo de vendas. E a melhor forma da gente saber disso é saber o que não é um processo de vendas. Tá? Então, o que não é um processo de vendas? Aquela famosa retirada de pedido. Então, eu vendo um determinado produto ou serviço, mas eu não vou atrás do meu cliente, eu não quebro a objeção dele, eu simplesmente, você quer meu produto? Sim ou não? E vou embora. Se ele quiser, ok, se ele não quiser, eu vou embora, ou eu espero simplesmente ele entrar em contato comigo e falar, olha, eu quero 10 unidades de tal produto, quero seu serviço para fazer tal coisa. Isso não é um processo de venda, isso é um ato de venda. Quando a gente fala de processo de venda, a gente começa a olhar num funil de vendas, que nada mais é do que a representação da jornada de compra do cliente. Você basicamente vai separar o seu processo comercial em etapas para que você consiga ter mais velocidade e previsibilidade. A pergunta que eu quero deixar no ar para vocês logo de cara, hoje, se alguém perguntasse para vocês como que estão os negócios em andamento da sua empresa, você saberia responder quantos negócios estão na primeira fase ali de prospecção, quantos negócios estão na fase ali de envio de proposta, quantos negócios estão na fase de negociação final ou fechamento? Se você não tem essa resposta clara na ponta da língua, quer dizer que já tem um gap muito grande no seu processo comercial. O que eu vou mostrar agora para vocês é, primeiro, uma representação rápida de um modelo de funil de vendas. O que eu vou mostrar para vocês como funil de vendas não é uma obrigatoriedade. Nem todas as empresas possuem essas etapas que eu vou apresentar agora. Mas essas etapas, elas demonstram de forma genérica a jornada de compra, a jornada de negociação entre um vendedor e um cliente de uma empresa que faz venda consultiva. Bom, primeira etapa do meu processo é a prospecção. Então, eu tenho que prospectar o meu cliente. Eu estou partindo do princípio que você não tem cliente sobrando. Tá? Não existe empresa líder hoje que ela vai ficar lá parada, só esperando o cliente chegar. Nenhuma empresa faz isso. Você pode ser líder de mercado, pode estar começando agora. A ideia de uma empresa é sempre buscar mais cliente, buscar aumentar o market share e buscar atender cada vez mais e melhor. Então, quando a gente fala de prospecção, a gente fala de pesquisar clientes, buscar clientes através de pesquisas em mídias sociais, frequentando feiras e eventos, indicações de clientes, anúncios em mídias tradicionais, rever antigos contatos profissionais, isso é importante também para a gente buscar novos negócios, e usar técnicas de marketing digital. Então, tem N meios, N canais de aquisição que você pode utilizar para captar cliente. O próximo passo é qualificar, porque quando a gente fala de captar, imagina que você está em um evento, ou você criou um evento. Nesse evento, pode ter várias pessoas que podem ter fit para vocês e outras não. Ou seja, algumas pessoas vão comprar o seu produto, aquele perfil de cliente que você deseja, e outras não. Então, o primeiro ponto nessa qualificação é avaliar se o cliente que foi prospectado possui o perfil de cliente ideal e também fazer o famoso BANT, né? Que é o Budget, Authority, Need e Time. O que é isso? Budget é validar se esse cliente ele realmente tem, esse potencial cliente, ele de fato tem dinheiro suficiente, tem investimento suficiente para comprar o meu produto ou serviço. Se ele tem autoridade, se ele é a pessoa que de fato toma decisão,
Porque não adianta eu fazer uma negociação de alto valor em uma determinada empresa e eu estar negociando, sei lá, com uma secretária do auxiliar do diretor. Ele é quem vai ter autoridade. Ele pode até ser um influenciador, mas quem autoriza de fato é o tomador de decisão. Need para verificar se realmente tem aquela necessidade e o time, para quando. O que eu vejo muito no dia a dia são empresas insistindo em empurrar determinadas negociações no tempo errado. O ideal é gerar esse senso de urgência para o cliente, para que ele queira o seu produto agora. Mas não adianta o cliente falar, olha, eu só vou contratar daqui 6 meses porque a pandemia gerou impacto. Eu posso ficar gerando conteúdo, mas não adianta eu querer fazer a venda naquele momento. Posso gerar aborrecimento e até gastar energia. Terceira etapa do seu processo é quando você envia uma proposta ali comercial para esse cliente. Então, a dor do cliente já foi identificada e agora é hora de você fazer uma oferta e essa oferta ela tem que ser adequada às necessidades desse cliente. Tá? Então, tem que trazer benefícios que, de fato, trazem resultado para o cliente no dia a dia. Esse é um outro gap que eu vejo muito. O vendedor ele teve todo o trabalho, tá? Quando eu digo vendedor, é o CEO de uma empresa, o empreendedor, porque todo mundo que tem uma empresa é vendedor, né? Precisa de fato ser vendedor. Então, o que eu vejo muito é esse trabalho para prospectar, tem todo um trabalho para captar novos clientes, chega e manda proposta e depois esquece, porque tem outro cliente para conversar e a proposta que eu enviei fica lá. Se o cliente me responder ok, se não, depois de muito tempo eu mando uma mensagem para ele, e aí, viu a proposta? Isso está errado. Tá? Então, a próxima etapa é a etapa de consideração. Assim que eu mando uma proposta, um bom hábito já é alinhar para o cliente. Ó, mandei essa proposta para você hoje, quando que eu posso fazer um follow-up com você? Ou seja, quando que eu posso te ligar para a gente evoluir para um próximo passo? Se ele falar que é um prazo muito curto, você já liga para ele, sei lá, amanhã ou depois de amanhã. Mas tem negociações que é um pouco mais longo. Durante esse período, ele pode esquecer do seu produto ou serviço, pode surgir concorrentes. Então, a ideia é que você tenha uma etapa de consideração, que é a etapa para você diminuir essa burocracia, para que você consiga tangibilizar mais esses benefícios, categorizar essas ofertas, fazer follow-ups. Esses follow-ups e essa forma de você tangibilizar os benefícios pode estar relacionado a mandar conteúdos ali no WhatsApp. Então, se você, por exemplo, é uma corretora e vende seguro para automóvel, seguro saúde, enfim, mandou uma proposta para um determinado cliente e esse cliente falou que vai responder para você daqui 1 semana, 2 semanas, durante esse período, vá mandando conteúdo. Conteúdo sobre quão bom é você ter um seguro, o porquê ter um seguro, o porquê contratar um plano de saúde, porque isso, de certa forma, vai fazer com que vocês sejam lembrados e não esquecidos durante essa jornada comercial. Quinta etapa é a etapa de negociação. Se você chegou até essa etapa, a ideia é não entrar em briga de preço. Porque quando a gente negocia, quando a gente fala de processo de venda, a gente não vende preço, a gente vende valor. Tá? Eu sei que essa é uma frase muito clichê, né, de vender valor e tudo mais. Obviamente que muitas vezes a gente precisa dar um certo desconto e tudo mais, mas uma venda bem sucedida é quando você de fato vende sem aplicar desconto algum com base naquilo que você já tem previsto. Porque demonstra que o cliente ele de fato enxergou valor no seu produto ou serviço. Tá? Então, para isso é importante você estudar como contornar objeções, fazer troca de concessões, isso é muito importante, é nunca dar desconto de graça. Então, por exemplo, você vende um determinado produto e se você vender uma quantidade X, você está dando 2% de desconto, mas se você vender uma quantidade 10 vezes aquela quantidade X, você vai dar 10% de desconto, que de certa forma você acaba ganhando no todo. Então, sempre busque essa concessão nessa troca por desconto, porque isso demonstra ainda assim o engajamento desse possível cliente. E a sexta etapa, que é essa etapa de fechamento. Então, negociei, é importante ter esse fechamento como um todo, né? Muita negociação vejo também em aberto. O cliente falou, ok, é isso, tá, estou avaliando. Não, tem que fechar. Então, validar se o resultado está dentro do esperado, se o prazo está dentro do esperado, preços e condições estão dentro aí do esperado. E também reforçar os benefícios, né? Qual o valor da sua solução que está sendo adquirido agora? Porque logo em seguida vem a etapa de pós-venda. Que etapa de pós-venda é o que a sua empresa tem que fazer aí para garantir todo o atendimento para esse cliente, garantir a execução do produto ou serviço. E tem até essa frasezinha aqui do Philip Kotler, que a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Em qualquer
pesquisa que vocês forem fazer, se você fazer uma análise de grandes empresas aí no mercado, elas são grandes muitas vezes não só pelo produto que elas vendem, mas na maioria das vezes é pelo serviço que ela oferece, na tranquilidade que ela traz para aquele consumidor, é no encantamento que tem aquele consumidor. Se a gente der um exemplo agora sobre a Apple, Disney, né, porque são empresas que estão sempre no topo, porque elas encantam os consumidores, elas encantam os seus clientes. Então, essa primeira etapa aqui eu queria mostrar para vocês mais ou menos como que a gente define um funil de vendas, as etapas aí do processo. O que eu queria dar agora para vocês são 10 dicas para maximizar esses resultados, tá? Então, vamos lá. Primeira dica é meta de venda. Então, vou acelerar aqui. Beleza. Não adianta você ter um processo comercial e você não ter uma meta bem definida. Tá? Se você não tem meta, se você não tem um objetivo a alcançar, você fica perdido, porque toda a sua métrica ela não tem embasamento nenhum. Então, o importante é que você tenha uma meta. Se você tem uma equipe comercial ou você está contratando equipe, é importante você entender esse tempo de ramp-up. O que seria o tempo de ramp-up? Eu vendo um determinado produto ou serviço, eu tenho uma equipe de vendas que vende esse tal produto ou serviço, e eu estou contratando um novo vendedor. Se eu contrato hoje esse novo vendedor, não é normal que ele atinja o mesmo resultado de um vendedor que já está na minha equipe aqui, já experiente. Então é importante vocês entenderem qual é o tempo que ele vai demorar para ter essa maturidade, para atingir os mesmos resultados de um vendedor sênior, que já atinge aí bons resultados. É importante criar aqui também aceleradores de meta, bônus e recompensas, porque são formas aí de você engajar a sua equipe comercial. E essa relação entre meta e vendas tem que estar atrelado ao objetivo pessoal do vendedor. Então, se você tem equipe comercial, tem uma galera que vende o teu produto ou serviço, é importante você entender qual é o objetivo de vida dessa pessoa, quais são as ambições, quais são os sonhos dessas pessoas. Essa frase também é clichê, mas empresas são feitas de pessoas, nossos clientes são pessoas. Então, assim, se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. E antes de eu entender o meu cliente, eu preciso entender quem está comigo. E essas metas, elas precisam ser realistas e desafiadoras. Não adianta você estar com equipe comercial, tá montando a sua equipe e colocar uma meta astronômica no qual ninguém chega nem perto dessa meta, porque isso vai desengajar toda a equipe. E aí temos até essa frase, que quando 10% ou 20% dos vendedores não batem a meta, o problema pode ser até o vendedor. Agora, se a maioria dos vendedores não batem a meta, o problema é a meta. Em outras palavras, o gestor que definiu essa meta. Próxima etapa aqui, próxima dica, é a quantidade de negócios e ticket médio. Uma outra informação que vocês precisam ter na ponta da língua. Qual é o valor médio da sua venda? O valor médio de venda não é o valor do seu produto em si. Imagina que você vende planos de saúde, você tem planos lá de R$200, planos de R$1.000, planos de R$4.000. A média disso é o seu ticket médio. Por que é importante você saber o seu ticket médio? Porque só assim você vai saber a quantidade de negócios que você precisa fazer, ganhar naquele mês, para de fato atingir a sua meta de venda. Tá? Então, é importante que o gestor saiba disso, que o empreendedor saiba disso, que o vendedor da ponta saiba disso, porque os caminhos ficam mais claros. Tá? Todo planejamento que a gente faz na nossa vida, a gente precisa ter um objetivo lá na ponta e saber o que a gente precisa fazer. E a quantidade de negócio e ticket médio é um desses indicadores aí do caminho para onde a gente deve ir. Terceira dica, volume e ciclo de vendas. Então, venho aqui falar sobre hit rate, que é a quantidade de oportunidades para que uma venda ocorra. Então, imagina que assim, você fala com 10 clientes por dia, cada 10 clientes que você fala, você vende para um. Se você precisa vender para 10 clientes naquele dia, você precisa falar com 100. Então, é importante você ter esse número fácil. E como que você vai ter essas informações que eu estou falando para vocês agora? É através de uma plataforma CRM, por exemplo, como Agenda, porque ali você consegue colocar com quem você está conversando, se essa venda evoluiu, se ela não evoluiu. Isso vai trazendo métricas para vocês, para que vocês tenham mais clareza do que precisa ser feito durante um determinado período. Ciclo de vendas, que é o tempo que demora desde o primeiro contato até o fechamento. Essa é uma outra informação que precisa, pessoal, está na ponta da língua. Muitas vezes eu pergunto para a empresa, quanto tempo leva em média para você fechar um negócio com o seu cliente? Varia. Pessoal, a gente sabe que varia, mas tem uma média. Tá? A média ela vai ser, sei lá, na última semana, no último mês, no último trimestre, porque é importante eu saber disso. Imagina que você precisa entregar um resultado em um determinado período,
e esse período ele é curto. Você precisa acelerar esse processo, entender os gatilhos ali e tudo mais, para que você possa vender mais no mesmo período. Essa é a ideia. Aqui eu falo também sobre spin selling, eu não vou me aprimorar muito nisso, aprofundar nisso, porque spin selling tem um livro, inclusive, que vale a pena vocês conhecerem, é uma metodologia para você aprimorar suas perguntas ali de implicação, entender um pouco melhor o seu cliente e fazer perguntas para esse cliente trazer respostas na qual o seu produto traz a solução. E o score das oportunidades. Claro, tem empresa que pena para ter vários negócios em andamento e tem outras empresas que têm muito negócio em andamento, só que não consegue fechar negócio. E às vezes acaba dando atenção para oportunidades que não fazem sentido. Então é importante que ali no funil de vendas vocês consigam classificar quais oportunidades têm maior chance de fechamento, com base nas conversas que você possui com o cliente, para que você possa dar uma atenção especial para essas oportunidades. É de fato direcionar esforço naquilo que vai gerar resultado. Quarta dica, gargalos e conversões intermediárias. Esse ponto aqui também é muito importante. Muita empresa que está ouvindo agora, está vendo a nossa palestra, nunca nem sequer ouviu falar de funil de vendas ou ouviu falar só aquele funil de marketing, né, que é topo, meio e fundo de funil. Quando eu falo de funil de vendas, eu falo de funil de vendas em vendas, que é para você saber quantos clientes saíram de uma etapa, por exemplo, de prospecção e foi ali para a etapa de qualificação, de qualificação para a etapa de vídeo proposta para considerações, para fechamento e assim por diante. Então, eu preciso entender como que está esse avanço e entender qual é o meu gap. Então, por exemplo, eu consigo prospectar vários clientes e eu consigo qualificar vários clientes. Depois, quando eu mando a proposta para o cliente, sei lá, eu mandei proposta para 100 clientes e depois eu evoluo para negociação. Desses 100 que eu mandei propostas, eu só consegui evoluir 10 para negociação. Eu nem fechei negócio com esses 10, tá? Mas eu entendo que o meu gap está ali nessa fase de proposta. Então, o que é que eu preciso fazer para a minha proposta ser mais atraente, para que eu consiga evoluir esse cliente, esse lead, de uma etapa para outra? Aqui tem até essa frase também, que é o pessoal do IB Vendas, que disciplina, comunicação, capacidade investigativa, orientação para resultados, tenacidade comercial, agilidade e automotivação. Esses pontos ajudam vocês a seguirem com essa evolução nas etapas e também para que vocês não deixem esse negócio parado em uma determinada etapa do funil. Agora vamos para a quinta dica, que é volume e cadência de atividades. Esse aqui também, pessoal, é um ponto extremamente importante. Muitas empresas erram para mais ou para menos. Quando eu falo de volume e cadência de atividades, é quantas tentativas de contato você vai fazer com esse lead, com esse cliente. Só deixando bem claro, eu vou falar cliente, mas quando eu falo cliente, eu me refiro a cliente, lead, prospect, todos os seus derivados. O que é cadência, então? A quantidade de tentativas de contato que você vai fazer com esse cliente para que você consiga evoluir. Não faz sentido eu ligar uma vez, que recebi um lead aqui, um contato de um cliente, liguei uma vez, ele não atendeu, vou desistir, não ligo mais para ele. Isso não faz sentido. Várias oportunidades aí, vários negócios são perdidos porque o vendedor ele desiste antes do momento de converter. Vamos pegar a gente no dia a dia. Muitas vezes a gente recebe ligações, não atende no primeiro momento, mas acaba atendendo em um segundo momento. Por outro lado, tem o vendedor que ele tenta demais. E, pessoal, tempo é dinheiro. Então, por exemplo, eu vou definir uma cadência. O lead caiu aqui para mim, captei um lead aqui na internet, vou ligar para essa pessoa, para esse possível cliente, para essa empresa. Liguei 3 vezes no primeiro dia, liguei 3 vezes no segundo, liguei 3 vezes no terceiro, manhã, tarde e noite. Né, nesse meio tempo, eu mandava mensagem no WhatsApp, mandei e-mails, mandei mensagem em redes sociais, ele não me respondeu em 3 dias. Por exemplo, tá? Estou definindo uma cadência aqui. Faz sentido eu ficar tentando contato com ele de diversas formas, ligando de um mês seguido, fazendo a mesma atividade? Eu acredito que não, né, pessoal? Esse tempo que você está gastando com esse lead que nem sequer te atende, você poderia estar tentando buscar novos clientes ou atendendo um novo que você já tem na base. Tá? Então é importante saber quantas vezes eu tenho que tentar até desistir, quantas atividades são realizadas para cada negócio ganho. Então, para cada negócio que você vende, cada negócio convertido, você ligou, você mandou e-mail, você mandou mensagem. Você precisa entender quantas atividades você fez, né, de ligação, de
telefone, visita no cliente, enfim, até você converter um negócio, em média. Por que é importante você ter essa média? Porque você sabe mais ou menos o tempo que você vai gastar para fechar com X clientes em um mês, em um trimestre, no ano. E aí você começa a pensar de forma diferente. Poxa, se eu preciso, para fechar 10 negócios, eu preciso fazer 10 visitas por dia, mas o meu modelo de negócio não dá para eu visitar 10 clientes por dia. O que eu preciso fazer? Talvez mudar o modelo, ao invés de visitar, fazer via videoconferência. Ou criar um roteiro que você consiga, de fato, visitar 10 clientes. Ou mudar o pitch para que você seja mais rápido e consiga visitar esses 10 clientes. Você só vai conseguir entender esses gargalos, esses gaps, se você mensurar. Sexta dica, tempo de resposta aos leads, o famoso LRT, que é o Lead Response Time. O que é isso? Vamos pensar o seguinte, você tem lá o seu Instagram corporativo, Facebook corporativo, que mostra ali sua empresa, você tem o seu site, você pode ter um Fale Conosco, esse cliente entrou em contato com vocês ali pelo Fale Conosco, por exemplo, falando que queria um contato do seu vendedor. Esse vendedor levou 1 hora para entrar em contato. Foi rápido, né? Não, não foi rápido, pessoal. Em 1 hora, quando a gente fala de internet, ele já deve ter visitado uns 20 concorrentes nesse período. Tá? O lead response time nada mais é o tempo que eu levo para entrar em contato com esse cliente. Então, se ele entrou no Fale Conosco no meu site, se ele mandou uma mensagem para mim no LinkedIn, se ele mandou uma mensagem para mim no Instagram, eu tenho que tentar entrar em contato com ele o mais rápido possível. Quando eu digo mais rápido possível, é o mais rápido possível mesmo, ali no primeiro minuto, no primeiro segundo, o mais rápido que você puder, porque a velocidade da internet é absurda. Nesse tempo que você deixou de entrar em contato com ele, ele com certeza entrou em contato com outra empresa que pode fazer ele brilhar os olhos, ao invés de brilhar os olhos para a sua empresa. Então, é importante definir cadência, que eu falei para vocês. Questão aqui de tentativas, que a gente tem alguns números, né? 6 tentativas tem 90% de chance de sucesso. E aqui também tem uma pesquisa da Harvard Business Review, que vendedores que contatam seus leads dentro de 1 hora são 7 vezes mais propensos de chegar até o decisor. E aqui ele ainda coloca 1 hora. Vai por mim, tenta fazer isso o mais rápido possível. Foi uma experiência que a gente fez no Agenda. Aqui na nossa empresa hoje, para vocês terem noção, quando o cliente ele cria uma conta teste na nossa ferramenta, porque a nossa ferramenta permite que você teste lá durante 14 dias gratuitamente, tá? Sem necessidade de colocar cartão, nada do tipo, é para você testar de fato. Mas quando o cliente ele cria uma conta na nossa ferramenta, ele está dentro do perfil, nós, em média de 30 segundos a 60 segundos, já entramos em contato. Porque a gente garante que, nesse tempo, ele não vai visitar um concorrente, que a gente possa entender melhor a necessidade dele. Fora que, várias vezes, a gente está na internet com uma dúvida, querendo algo, pesquisando sobre um determinado tema, a gente viu um videozinho, a gente falou, olha, cachorrinho bonitinho, já esqueci, já estou vendo uma outra coisa. E a ideia é que não aconteça isso, é que você pegue o cliente no momento em que ele, de fato, está buscando o teu produto ou serviço. Sétima dica, taxa de resposta aos leads, o famoso LRR. O que é essa taxa de resposta aos leads? Imagina que você está gerando vários leads, você tem aí sua rede social, seu site, enfim, você está gerando vários leads. O que adianta você gerar vários leads e não conseguir dar conta? Ali eu falei do lead response time, que é o tempo que você leva para entrar em contato com esse cliente. Tem empresas que levam dias para entrar em contato com o cliente porque recebe tanto lead que não consegue dar vazão. Aí temos um problema, né? O problema que o exemplo que eu costumo dar para isso, imagina que você está no deserto, está ali no deserto do Saara, passou o dia inteiro sem água, e aí começa a chover à noite. Chuva é uma tempestade. Você consegue matar a sede naquele momento, mas você não tem nenhum objeto que você possa armazenar aquela água. Logo, quando chegar de dia de novo, você vai morrer de sede. Então, a ideia é que você consiga dar vazão a esses leads que caem no seu funil. Então, ou você precisa aumentar a sua equipe de vendas, ou você precisa diminuir o volume de leads. Sim, eu estou falando de diminuir o volume de leads. Quando eu falo diminuir, não é que eu quero vender menos, nada disso, mas eu posso aumentar a qualificação desses meus leads. Um exemplo prático. Eu tenho landing pages lá, posts na internet, que a gente vê bastante, sei lá, vou comprar um apartamento, e tem lá um anúncio do apartamento,
e nesse anúncio não tem preço, não tem localidade, as pessoas de qualquer perfil vão entrar lá e vão falar que querem conhecer o apartamento. É uma estratégia boa não colocar essas informações? É, caso você tenha equipe para dar vazão, porque talvez você possa oferecer um outro empreendimento e tudo mais. Só que se você não tem equipe para dar vazão e você quer vender um determinado produto específico, coloca lá, seja mais específico, eu vendo um imóvel na região tal, preço tal, porque você automaticamente direciona mais o seu público-alvo. Vai cair menos leads? Com toda certeza, mas os leads que vão cair para você são leads que têm maior chance de conversão. Oitava dica, que é o forecast de vendas. Esse forecast de vendas é bem importante para você conseguir ter previsão dos negócios que irão fechar no decorrer de um período. Então, imagina que eu pergunto para você hoje, e você tem uma corretora, por exemplo, e eu pergunte assim, quantos negócios você vai fechar esse mês? Você consegue responder isso com facilidade? Se não, novamente, temos um gap. A ideia é que você use ferramentas, plataformas para que te dê essa previsibilidade. E essa previsibilidade ela não é mágica. No momento em que eu estou negociando com o cliente, eu vou evoluindo ele de etapas por etapas para o funil, até que ele chegue numa etapa onde eu entenda que em X dias ele vai fechar negócio comigo, porque isso vai gerar histórico. Tá? E quando eu falo dessa previsão, ele vai pegar uma média geral. Claro que vai ter negócios que vão levar mais tempo, pode ter negócio que vai declinar no último momento, mas quando a gente fala da média, a gente acaba isolando esses fatores aí que são possíveis de acontecer durante a negociação. Nona e penúltima dica são os motivos de perda. Esse ponto aqui é tão importante quanto um negócio ganho. Então, uma outra pergunta que eu faço aí para vocês. Vocês têm várias negociações aí no dia a dia, e obviamente não é todas as negociações que vocês conseguem fechar negócio com o cliente. E quando você não fecha negócio, você tem isso metrificado, você sabe o porquê? Pessoal, crise de coronavírus não é exatamente o motivo de perda. Concorrente não é um motivo de perda. O motivo de perda é entender o porquê ele de fato não comprou o seu produto. Ah, Gustavo, ele falou que foi para o concorrente. Tá, mas por que ele foi para o concorrente? O que, que o concorrente está oferecendo que você não tem? É preço? É produto? É prazo? É isso que você precisa entender e metrificar. Tá? É algo que você consegue fazer também na nossa plataforma. Por isso que eu convido que depois vocês acessem o nosso site, criem uma conta teste lá, uma conta trial. A gente tem até plano gratuito para empresas menores, tá? Até 3 usuários com algumas limitações, mas eu acredito que pode ajudar bastante vocês. Tá bom? Então é importante vocês mensurarem esses motivos de perda. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, do coronavírus, poxa, eu não vou fechar um negócio com você por causa do coronavírus. Tá, mas como assim por causa do coronavírus? Você perdeu cliente, você está com a demanda muito alta e não consegue dar atenção. Às vezes a crise do coronavírus pode ser um gatilho para que você possa vender o seu produto, caso o seu produto venha resolver esse problema, ajudar esse seu cliente a trazer mais retorno. Então, pense nessas objeções como possíveis oportunidades. E décima e última dica, pessoal, tempo por etapa do funil. Bom, quando a gente fala de metodologia de funil de vendas, é para você entender todo o ciclo de vendas desse seu cliente, né, até ele de fato, desse seu lead, até ele de fato se tornar um cliente. Então a ideia é você entender o tempo por etapa, entender quanto tempo ele está ficando em cada etapa, se ele está muito cliente ali travado na etapa de negociação. Se você identifica isso, o que é que você precisa fazer? Poxa, estudar uma maneira para dar vazão nesses clientes que ficam travados em negociação. Ou tem clientes ali travados na etapa de envio de proposta. Você envia proposta, esse cliente não te dá retorno. Poxa, eu preciso então mandar uma proposta mais clara, mandar uma proposta que faça ele entender melhor o meu produto ou serviço para que a gente consiga evoluir e não travar em uma determinada etapa no processo comercial. Então, é importantíssimo que vocês tenham um funil de venda bem definido, porque só assim você consegue entender os gaps e também evoluir os negócios em todas as etapas. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, então estou aberto aí a perguntas. Opa, estou de volta aqui, Gustavo. Conteúdo muito legal, dicas muito interessantes. Realmente, aí, funil de vendas, acho que você deixou claríssimo aí todas as etapas. E na minha opinião, é a base, né? Para todo mundo que quer ter sucesso em vendas, precisa dominar o funil de vendas, precisa saber o que está acontecendo em todas as etapas. Isso vai permitir uma boa tomada de decisão, é um bom balizador de desempenho, né? Realmente foram dicas muito úteis aí, né? Gostaria de te agradecer.
Já passando para as perguntas, tem aqui o seu xará, é o Gustavo Vargas. Ele é corretor de imóveis e comenta que as vendas caíram aqui na pandemia por conta do Covid. E ele quer prospectar clientes para o futuro e pergunta qual que é a forma mais eficiente de se fazer isso. Quando a gente fala de prospecção de cliente, não existe exatamente uma forma mais eficiente, tá? Mas eu vou dar um exemplo pessoal, né? Minha família, nesse exato momento agora de crise, a gente está mudando e está comprando um apartamento, tá? E por que minha família optou fazer isso nesse exato momento? Né? Então, se a minha família optou por fazer isso por esse exato momento, vão ter outras empresas que estão fazendo isso nesse exato momento, tem a questão da recuperação de mercado. O que você precisa fazer é meios para prospectar. Então, corretor, você pode criar ali landing pages na internet, usar Facebook Ads, Instagram Ads, publicações em redes sociais, mas eu não sou muito adepto a essa questão de prospectar para vender no futuro. Se eu prospecto, eu tento vender agora. O futuro, o deixar para depois, é se esse cliente, de certa forma, me obrigar a fazer essa negociação no futuro. Mas a ideia é que você prospecte para tentar vender agora e entenda o porquê não agora. Então, se o cliente falar, olha, eu não vou fechar agora porque o mercado está instável, eu estou com medo do coronavírus. Legal. Então, em quanto tempo você acredita mais ou menos que a gente pode voltar a conversar? Se o cliente falar que é daqui 3 meses, é importante que você tenha esse controle, que você agende isso em algum lugar, para que daqui 3 meses você volte contato com ele. E não faça o que a maioria das pessoas fazem, que é deixar de lado. É muito mais difícil você captar um novo lead do que você dar atenção para um lead que realmente já conversou com você e te deu até um possível prazo aí para você fazer um follow-up. É isso aí. O Fábio Girotto, ele tem uma gráfica e ele já estudou algumas coisas sobre técnicas de vendas e fala, né, nesses materiais que ele estudou, para evitar as abordagens tradicionais. Ele quer saber o que seriam as abordagens inovadoras e se elas servem para qualquer segmento. Perfeito. Inclusive, eu fiz uma palestra hoje pela manhã que a gente falava do vendedor do futuro, porque existe um fantasma em todas as profissões, né? Falando, nossa, essa profissão vai acabar, essa profissão vai acabar. Sempre que acaba uma profissão, surgem outras. A profissão de vendedor vai acabar? Eu posso cravar que não. Eu digo que vendedor não acaba. Agora, retirador de pedido, isso tem os seus dias contados. A venda tradicional, a antiga venda tradicional, eu vou bater preço, eu vou falar de commodity, eu vou ser agressivo apenas. A venda moderna ela é um pouco diferente. A venda moderna eu escuto bastante. E quando eu digo escutar, é uma escuta ativa. É eu, de fato, entender a necessidade desse meu cliente. Ah, Gustavo, eu trabalho com gráfica e eles só olham preço. Para todos os negócios, o cliente vai olhar preço. Você for comprar qualquer coisa, se você puder pagar mais barato, você não vai pagar mais barato? Vai. A questão é você fazer com que esse cliente enxergue valor no seu produto ou serviço. Técnicas para isso. O Spin Selling, não sei se você já leu o livro, mas é importante você ler esse livro do Spin Selling. Tem um livro chamado também O Vendedor Fora de Série, que ele fala bastante de técnicas de abordagem. E essa técnica de abordagem ela tem que fluir naturalmente. Então você tem que ouvir bastante com base no que você ouviu, na escuta ativa. Você vai fazer perguntas e essas perguntas vão trazer respostas que o seu produto ou serviço vai atender a necessidade do cliente. E sempre agregando valor ao seu negócio. Não brigue por preço, tá? Faça o cliente de fato enxergar valor no seu produto do início ao fim. E só para a gente fechar isso, se você quer de fato estudar técnicas de como prospectar, perguntas mais direcionadas e conceitos, sugiro que você leia o livro do Spin Selling do Neil Hackman. Legal, boas dicas. A gente tem aqui o Alberto, ele é engenheiro, ele é autônomo, e ele quer saber como ele pode organizar um processo de vendas, já que ele vai ter que fazer tudo sozinho. Ele não tem um time comercial. Legal, Alberto. Esse seu modelo de negócio, provavelmente você deve fazer uma venda técnica, tá? Então, se for esse seu modelo, fica ainda mais fácil. Eu sugiro que você, aí eu já é o jabazinho, né? Que você crie uma conta lá no Agendor, porque a gente tem uma versão gratuita que você pode testar. Ali no funil, você vai conseguir definir as etapas do seu processo e você mesmo fazer esse acompanhamento. Tá? O exemplo que eu dei, ele funciona desde um vendedor autônomo a um gestor com uma equipe gigantesca, porque a teoria, a metodologia, ela é a mesma. Tá? Então, a melhor forma é você se organizar através do funil de vendas, porque ali você vai criar atividades para você fazer follow-up,
Eu acredito que você esteja com problema, por exemplo, de agenda. Né? Você falou com um cliente hoje, sua venda ela é técnica, ela demora, e você já não lembra do que falou com outro cliente, às vezes perde prazo para falar com outro cliente no futuro, às vezes perde aquele detalhezinho daquela negociação. Existe esse grande paradigma em venda técnica, que os vendedores técnicos muitas vezes só ficam focados no produto e não na solução, que existe uma grande diferença. Né? Existe o produto técnico, se o techniquez ali vai atender o cliente, e a solução, que é como que isso vai melhorar o problema do cliente lá no final. E muitas vezes é essa solução, né, esse entender o problema que vai fazer com que você feche o negócio e não o aspecto técnico. Tá aí o case Apple, né, que tecnicamente, se a gente pegar em termos de hardware, entre outras coisas, não é o topo de linha de mercado, mas é o celular que todo mundo quer ter, porque o serviço, o geral, agrega muito valor para o usuário, e é isso que você tem que fazer o seu cliente enxergar do seu negócio. A gente tem uma pergunta muito interessante aqui, Gustavo, da Andrea Batista, que vai muito de encontro com o que você falou na sua apresentação sobre redução de leads e qualificação de leads. Né? Ela trabalha com produtos de beleza, mas ela comenta que perde muito tempo atendendo pessoas que não fecham o negócio. E ela quer saber como avaliar quais são os potenciais clientes e não perder tanto tempo. Perfeito. Bom, quando a gente fala de cosmético, produto de beleza, venda B2C, a gente tem que pensar em escalabilidade. Então é importante que você busque maneiras de conseguir conversar com todo mundo, só que de forma automática. Existem ferramentas de mercado que têm investimento nem tão alto, que às vezes pode valer a pena você utilizar, mas se não for esse o seu cenário, uma forma de você identificar se esse seu lead, se esse seu público-alvo, ele está bem direcionado, é você fazer testes AB. Então, você lançou uma campanha, imagina que você lançou uma foto e você usou frases XYZ. Você vai lançar uma outra campanha com outra foto, com outras frases ou talvez com mais informação. Exemplo, você vende um produto e esse produto custa R$100. E você está recebendo vários leads de pessoas que achavam que esse seu produto custava R$10. Poxa, então por que você já não coloca o preço lá? É uma estratégia. Ah, mas aí ninguém vai vir. Tá, se ninguém vir e tá vindo 100 pessoas, você não converte ninguém e agora não vem ninguém, você pelo menos economiza tempo. Mas eu garanto que não. Tá? A ideia é você ir testando essas metodologias, formas de captação, porque só assim você vai conseguir saber qual metodologia está convertendo melhor para o seu negócio. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo que eu vou falar aqui para você, olha, faz isso que vai vir um lead mais qualificado para você. É importante que desde marketing, que é a ação onde você vai captar esse lead, esteja bem alinhado e que você consiga mensurar essas estratégias. Então, testei a estratégia A, tá, o resultado foi esse, mensura. Testei a estratégia B, o resultado esse foi mensura. Testei a estratégia C, o resultado foi esse, mensura. No final, você vai olhar qual desses teve a melhor taxa de conversão, e a taxa de conversão é pegar a quantidade de leads que você recebeu versus aquilo que você converteu, tá bom? Tá ótimo. E aí, Gustavo, na sua opinião, qual que é o primeiro passo para uma pequena empresa criar uma área comercial e estruturar uma equipe? A pergunta do Wilson Lima. Boa pergunta, Wilson. Bom, o primeiro passo lá atrás é entender o seu ICP, que é o perfil de cliente ideal, para quem você quer vender. Entendeu para quem você quer vender, quem é o seu cliente. O próximo passo é você definir como que você vai vender, quais são as etapas do seu processo comercial. Então, eu vendo um plano de internet, posso vender por telefone? Ótimo, porque você reduz o seu custo de aquisição. Agora, eu vendo máquina industrial e eu tenho que ir lá na planta e visitar. Poxa, você já sabe que no seu processo comercial você tem que visitar o cliente. Por que é importante eu entender esses canais? Porque você vai entender o custo que você vai ter para fechar um negócio. Querendo ou não, uma venda por telefone, uma venda por videoconferência, ela é muito mais barata. Tá? Então, a ideia é que você tente baratear essa sua venda, porque quando você deixa a sua venda mais barata, o seu custo de venda mais barato, você consegue abater ali no produto, você consegue obter maior lucro. Então, primeiro, define quem é o perfil ideal de cliente, define o processo de venda como um todo, porque ali é onde você vai montar o funil. Depois que você definir o processo, você vai definir as atividades que você tem ali no dia a dia. Então,
recebi um lead, o que é que eu preciso fazer a partir dali? Eu tenho que fazer X ligações, reuniões e visitas para que você possa ir evoluindo, tá? E sobre equipe, montar equipe, você vai ter que começar com uma equipe menor e aí dando vazão. É muito melhor você começar com uma equipe menor e ir crescendo ela do que começar com uma equipe grande e ter que mandar uma galera embora. A gente tem que lembrar novamente que são pessoas. Quando você manda alguém embora, você acaba, querendo ou não, impactando em todo mundo que está ali. E venda é muito motivacional, até porque a gente recebe muito mais não do que sim. Então é importante esse trabalho aí de coach, aí de motivacional na sua equipe o tempo todo. Então foca nessa definição de processo e etapas e depois olha para as pessoas, entende quem está trabalhando com você, para você conseguir motivar o pessoal através dessas métricas. Boa. Nós temos aqui a Bruna Luiza, ela comenta que ela tem empresa há 3 meses e ela já tem um bom volume de vendas, principalmente nas últimas semanas. Ela pergunta se ainda é cedo para ela analisar o ciclo de vendas da empresa dela. Não, o ciclo de vendas ele tem que ser analisado a partir do momento que você abriu a empresa. A diferença é o seu histórico. E claro, né, matemática, quanto maior o tempo, maior a amostragem, menor a minha taxa de erro, tá? Mas o ciclo de vendas você começa desde o primeiro momento. Ah, estou com uma empresa uma semana aberta. Poxa, já fechei X negócios, eu já sei que eu fechei X negócios em menos de uma semana, em menos de 7 dias. Tá, agora tem um mês. Quanto tempo eu fechei a média desses negócios dentro de um mês? Se você conseguir mensurando isso, vai ser o melhor dos cenários, porque aí você vai ter análise de curto, médio, longo prazo. Claro, quanto maior o tempo você tem a sua empresa, maior tempo você tem aí de clientes negociando, você tem uma taxa de erro menor, mas começa a mensurar isso desde já. Uma coisa interessante é que às vezes começamos um negócio, temos um modelo de venda bem escalável e por raios d'água alguém começa a querer deixar o processo encantador demais, ou seja, burocratiza o seu processo. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Empresas que vendiam produto em 10 dias, e aí mudaram o processo comercial e passou a vender aquele mesmo produto em 30 dias, mantendo a mesma taxa de conversão. Então, se for para o seu ciclo de vendas aumentar, a sua taxa de conversão tem que aumentar junto. Se ele aumentar sozinho, assim, surge um alertinho aí para você olhar o processo. Poxa, o que é que eu estou fazendo aqui diferente do que eu fazia no início? Porque quanto mais rápido você vender, mais dinheiro entra para sua empresa em um curto espaço de tempo e você tem mais tempo para falar com mais clientes. É verdade. Bom, com essa última pergunta da Bruna, Gustavo, a gente vai encerrando por aqui, né? Tem muitas perguntas, muitas participações aqui, mas infelizmente o horário é curto, uma pena porque foi um dia super produtivo, as suas dicas foram muito, muito importantes, muito úteis para quem está começando a empreender ou para quem tem vontade de empreender, né? E aí gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, pessoal, primeiro quero agradecer novamente o Emerson, o pessoal aqui do Terra. Quero agradecer a todos vocês que participaram do webinar e só o fato de vocês estarem aqui, já são quase 9 horas, demonstra que vocês possuem vontade. E nada é feito, nada é conquistado sem vontade. Então, parabéns para vocês que estão aqui. Vou dar uma dica para vocês acessarem o blog lá do Agenda. Nós geramos vários conteúdos sobre processo comercial, sobre como treinar a equipe, e assim, pessoal, são conteúdos riquíssimos, riquíssimos, e tá lá para vocês. Muitas vezes a gente reclama e fala que para eu conseguir ter informação, para eu conseguir ter conhecimento, eu tenho que fazer um investimento alto. O investimento que eu estou pedindo para vocês é um investimento muito valioso, é um investimento do tempo de vocês, tá? Então, convido vocês a acessarem o nosso blog e também, se fizer sentido, criar uma conta na nossa ferramenta, que ela tem a versão gratuita eterna, e tem uma versão gratuita de 14 dias, que é um plano um pouco mais completo, mas vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Tá ótimo. Recomendo também, criem aí a sua conta na Agendora, eu assino embaixo, recomendo. Gustavo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por vocês, por todos vocês que ficaram aqui até essa hora, né? Hoje foi o terceiro dia de conteúdo da Semana do Pequeno Empreendedor. Ainda não acabou, tem muito mais palestras e apresentações importantes e interessantes para acontecer até sexta-feira, e eu conto com a presença de todos vocês. Muito obrigado e até amanhã.